Fala pessoal, beleza? Bom, bora iniciar mais um vídeo aí. Vídeo de domingo, né? Um vídeo informativo, conteúdo direto, sem enrolação. Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso aí ajuda bastante, né? E no fim desse vídeo você deixar o seu comentário, porque isso ajuda bastante. As visualizações do canal às vezes caem um pouco porque o pessoal esquece de deixar o like, né? Então contribui aí com a sua parte para o canal continuar crescendo, certo? Pessoal, vamos lá. O motivo todo de eu estar gravando esse vídeo aqui é baseado assim em pessoas que eu vejo, né, às vezes com anos de mercado e relatando que ainda não conseguiram ter resultado, que ainda não conseguiram começar, pelo menos ganhar ali os seus primeiros, assim, o seu primeiro dinheiro, né, de forma constante no mercado, porque não adianta nada você ganhar hoje, amanhã você devolver, né, a pessoa nunca conseguiu fechar um mês no positivo. E quando eu vejo isso, quase que sempre é porque a pessoa ela nunca se estabeleceu em algo, né? E aí é por isso que eu tô gravando o vídeo, né? E eu vou falar por mim, não vou falar por nenhum aluno, porque eles acontece o mesmo que eu vou citar aqui para vocês, mas eu vou dar o meu relato, né? Foi a partir, pessoal, do momento que eu comecei a querer entender o preço, que eu comecei a olhar pro lado simples, né, da coisa, que eu comecei a ver meus resultados. Muitas pessoas me perguntam, eu não comecei ganhando dinheiro, óbvio que não, e são poucas as pessoas que eu vejo que começam assim. Eu comecei quebrando a cara, perdendo dinheiro, quebrando, e rodei, pessoal, rodei muito, como a maioria, quer caçar indicador, setup, né, estratégia do fulano, do ciclano, aquela estratégia mirabolante, o cara tá vendendo por R$ 3.000, que tem o indicador que não falha, e eu fiquei por muito tempo nessa. E com o tempo eu fui percebendo que eu só dava voltas, que eu não conseguia evoluir. E a partir do momento que eu decidi estudar o preço, que eu decidi estudar os comportamentos que o mercado fazia, eu comecei a ver um resultado que eu não havia visto antes, né? E é o que eu digo para vocês: vocês querem começar a ter resultado nesse mercado, vocês querem começar a ter os seus primeiros lucros de forma constante. Opera o price action arroz com feijão. Parem de ficar inventando moda, parem de ficar inventando setups, estratégias milagrosas. Pode funcionar, pessoal? Pode, mas um entre 100 que vai ficar nessa, vai ficar caçando formas, metodologias. A pessoa ela quer reinventar a roda. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Arthur, como que você criou isso aí, cara? Como que você criou essa leitura? Pessoal, não criei nada. Eu só replico. A roda ela já existe. Basta nós fazermos ela girar. O contexto do mercado é um. Basta eu estudar e ter o quê? Ó, paciência para entender o que o mercado está me mostrando. Ninguém criou isso. Ah, o fulano criou uma maneira de operar em cima disso. Ah, o ciclano... Não, pessoal, ninguém criou nada. Nós simplesmente estamos replicando. E eu entendo que quando eu passo a entender o gráfico, a entender os candles, a entender o mercado, eu fico um passo à frente da maioria. Porque eu começo a ficar mais técnico nas minhas operações. Eu não vou ser mais um cara que replica meramente as coisas, e sim um cara que busca entender o porquê de estar fazendo aquilo. Por que eu estou comprando? Por que eu estou vendendo? Então muitas pessoas elas dão voltas e voltas e voltas, e depois ela vê que o que ela aprendeu lá atrás, porque muitas vezes a pessoa ela começa pelo price, só que a pessoa fala, isso não é para mim não. E a pessoa ela vai se aventurar, ela vai procurar fazer curso, gastar dinheiro, e depois lá na frente ela fala, cara, tudo que eu aprendi não valeu de nada. E a pessoa ela começa a voltar lá do início, e aí ela começa a estudar de forma certa, a aprender de maneira certa, e ela começa a ver que aquilo realmente funciona. Porque não adianta, às vezes a pessoa fala assim, price action não funciona. Aí esse negócio de analisar gráfico não funciona. Por quê? Porque ela não compreendeu da maneira correta. Porque quando ela teve a oportunidade de estudar gráfico, aprendeu de forma errada. E aí ela saiu, ou ela pôs um conceito na cabeça dela de que gráfico não funciona. Só que não é bem assim. E eu falo isso, pessoal, eu posso dizer isso com tamanha propriedade. Por quê? Porque todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu coloco minha cara ao vivo, com mais de 30, 40 alunos, às vezes, na minha sala, e eu vou fazendo a contextualização do preço, candle após candle. E eu faço isso, não é um mês, 2 meses, 3 meses, eu já faço isso há quase 2 anos, pessoal. O projeto da minha sala já é
bem antigo, só que assim, é um projeto pequeno, né, perto da maioria, porque hoje vai pegar aí, a maioria, os caras colocam 400, 500, 600 pessoas numa sala para ficar às vezes embromando e não levar nada. E um dos objetivos da minha sala ao vivo é ser 100% prático e que a pessoa entenda na prática o meu conceito de leitura. Então, se você está girando e não consegue ter resultado, às vezes você precisa voltar lá do início. Às vezes você precisa reciclar os seus conhecimentos e apagar algumas coisas, porque às vezes algumas coisas impregnam de tão forma assim na cabeça de uma pessoa que aquilo trava ela. Ela ficou travada em algo que ela aprendeu, algo que não funciona, ela não consegue se desgrudar daquilo, ela não consegue se libertar. E aí a pessoa, ela perde anos e anos. E às vezes ela se engana de pensar que, não, com 2 anos de mercado, com 3 anos de mercado eu vou conseguir. Já tive experiência, pessoal, de conhecer pessoas que tinham 5 anos de mercado, 6 anos de mercado, e a pessoa nunca conseguiu ganhar R$ 1 sequer do mercado. Pelo contrário, a pessoa só perdia. Perdeu casa, perdeu apartamento, perdeu família, perdeu tudo. Por quê? Porque a pessoa ficou nessa, não, daqui a pouco eu aprendo, não, eu aprendo. E quantas pessoas, né, eu já peguei, eu consegui ajudar, isso eu também posso falar com tranquilidade, às vezes a pessoa estava lá no fundo do poço mesmo, desanimando de mercado, desistindo. E sabe o que é incrível, pessoal? Vou até compartilhar com vocês. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Arthur, eu já sei, cara, operar price action, eu já sei isso, eu já sei gatilho, eu já sei isso, aquilo, e eu já falei isso uma vez para vocês, pessoal. Saber, mas não dá certo, você não sabe. Porque se soubesse, dava certo. Então, às vezes, nós estamos nos enganando. Às vezes é hora de você realmente buscar conhecimento, buscar conteúdo de qualidade, seja ele gratuito, como eu ofereço aqui, seja ele pago, mas cuidado com os pagos também, né? Olha onde você vai recorrer a isso. Porque muitas pessoas falam isso para mim, pô, eu sei operar, eu sei o que é isso. E quando a pessoa ela realmente começa, né, a entender a maneira, a leitura, a dinâmica, e aí a pessoa ela vê que ela tinha uma peça só do quebra-cabeça. Lembra que eu falei para vocês que o mercado é um quebra-cabeça? Não adianta, por exemplo, você ter apenas essas 3 peças aqui, ó. Se para completar o quebra-cabeça, você precisaria dessa aqui, ó. Se você tem apenas 3 peças, você não completa. E às vezes a pessoa ela tá com as peças desordenadas. Ela sabe alguma coisa, ela até entende o conceito, mas ela não sabe a aplicabilidade. E aí não vai adiantar de nada, é a mesma coisa como você não soubesse. Então, se vocês querem uma dica agora de verdade, sendo bem direto mesmo para vocês, operem o price action raiz, arroz com feijão. Parem de ficar querendo inventar moda. Faça um teste. Esse negócio não funciona não. Não funciona porque às vezes você aprendeu da maneira errada, você estudou da maneira errada. Às vezes você é uma pessoa que gosta de estudar por conta. Eu acho super válido isso, desde que você tenha disciplina, né, em estudar. Só que às vezes você está recorrendo e buscando informações em locais errados. Às vezes você está aprendendo de forma errada. Porque, pessoal, price action, existe N formas de se olhar um gráfico. Se vocês forem aí na internet, vocês vão ver assim infinitas formas. Eu gosto sempre de citar um mestre do price action, que é o Al Brooks, né? Esse é o nome, digamos assim, né, hoje da atualidade do price action. E vou dar minha opinião. É um cara, assim, extraordinário, né? Não tenho o que falar dele. Mas a forma que ele utiliza o price action, na minha opinião, é uma forma muito complexa e leva a uma mesma direção. Muitas vezes no mesmo ponto que aquela forma complexa de analisar está mandando venda, da minha forma às vezes mais fácil, mais simples de entender, também está dando venda. Então o que eu quero dizer para você, existem vários caminhos que vão te levar ao mesmo lugar. Por isso que muitas vezes é bom você ter foco no seu caminho, porque às vezes eu falo assim, eu quero aprender price action. Não, mas eu vou estudar aqui, vou aprender com o Arthur, daqui a pouco eu vou aprender ali com outro que opera já uma visão diferente, daqui a pouco eu vou aprender com o Al Brooks, porque até os termos mudam, pessoal, é incrível, né? Se vocês forem estudar um pouco mais sobre Al Brooks, né, vocês vão ver que tem umas terminologias lá muito diferentes, né? Trades maiores para ele chama de swing trade, né? Enquanto para mim esses termos já remetem a outras coisas, rompimentos também, então assim, são várias coisas que mudam, que divergem. Então até mesmo dentro
de um mesmo raciocínio você vai ter vários caminhos. Então decida seguir um, e se eu pudesse dar uma dica tenta ir no arroz com feijão. Eu falo isso por mim, pessoal, a partir do momento que eu comecei a trilhar pelo simples, o arroz com feijão básico, as coisas começaram a acontecer. Porque eu achava que para operar mercado financeiro precisava ser muito sofisticado, eu precisava ser aquele cara com o QI elevadíssimo, que sabia tudo que existia sobre gráfico, tudo que existia sobre números, sobre mercado financeiro, tudo que eu pudesse aprender, isso me somaria. Na verdade, é o contrário. Quanto mais você aprende, né, coisas diferentes, mais isso vai subtrair na hora de você estar operando, porque você vai começar a ficar perdido, né, vai começar a entrar ali subjetividade nas suas tomadas de posição. Então, querem uma dica, e uma dica que pode sim funcionar e funcionou para mim? Opera o price action raiz, arroz com feijão, para de ficar inventando moda, faz um teste. Não deu certo não. Isso que o Arthur falou realmente não funcionou para mim, beleza, ok? Então você realmente pode tirar, digamos assim, esse peso da consciência. Porque às vezes vocês acham que já passou um período ali operando, mas às vezes aprendeu de forma errada. Fez de forma errada. E fazer de forma errada é a mesma coisa que não fazer. Não tem como você tomar, né, você tirar suas conclusões com algo que você não aprendeu certo. Tá? Então pensem nisso, né? Estudem, óbvio, ninguém evolui sem estudo. Estudo tem que estudar, pessoal, tem que ver gráfico, tem que estudar padrões, comportamentos, né? Eu até hoje sempre viso analisar gráficos passados, ficar vendo os movimentos que o mercado fez, e às vezes eu aprendo muito mais, né? Por que eu aprendo muito mais? Porque como eu tenho minha sala ao vivo, né, como eu ensino, como eu acaba que eu dou aula também, então eu estou aprendendo duas vezes, eu estou ensinando e aprendendo junto, né? E acaba que isso ajuda demais. Eu posso dizer para vocês que esse fato de você ficar de frente ao gráfico mais tempo, só que numa mesma visão, vai fazer o seu aprendizado ele ser potencializado. Eu falo isso com propriedade, tá, pessoal? Então é isso, vou finalizar por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda demais isso, ativa o sininho, divulga esse vídeo para um amigo, vamos ajudar o canal a continuar crescendo, as visualizações continuarem aumentando. Se você tem interesse em se tornar meu aluno também, link na descrição. Se você quer aprender uma forma simples e direta de operar o Price Action, se você quer aprender realmente como ler um gráfico sem coisas difíceis, sem termologias difíceis, sem ficar querer deixar a coisa chique, é isso que eu tenho para oferecer. Eu tento trabalhar com o mais simples possível. E aí o link está na descrição também. Fechou, pessoal? Tamo junto. Um abraço. Valeu.